O que nós vamos fazer hoje aqui? Nós vamos fazer o seguinte: se eu fosse eleitor de todos os estados aqui, eu sou só de Minas, tenho, portanto, atualmente 5 opções de candidato a deputado federal. Alexandre, posso votar no Lucas, cadê quem mais está aqui? Thiago Mitrô, Juliana para estadual, cadê quem mais? Coronel, cadê o Coronel? Lá no fundo, Ailton para estadual também, tem 2 para estadual e 5 para federal aqui. Você sabe o que seria a primeira coisa que eu iria perguntar para todos, para me ajudar a me escolher o meu candidato a deputado federal? O que você pensa da reforma política? Porque eu sou um eleitor consciente, né? Presumo. E claro que eu quero reforma da Previdência, reforma trabalhista, então de reforma. Mas eu acho que nenhuma vai sair do papel se a gente não mudar a capacidade de facilitar o processo de renovação política no Brasil. Acho que hoje vocês estão muito mais maduros com esses poucos 5 meses do que estavam em janeiro sobre o que constitui uma barreira para as pessoas alcançarem o poder no Brasil. E isso tudo, obviamente, impacta no mundo real, não é? Eu achei interessante, porque na sexta-feira o Brasil estava caindo aos pedaços, estávamos todos nos energizando com Prembaba. E uma coisa que eu achei interessante é a maioria dos políticos muito acuados, né? Assim, sem a coragem de dizer o que pensam, ou o que deveriam dizer, ou apoio, não apoio. Eu queria não se meter na coisa, porque estão todos muito preocupados com a própria eleição, né? E não entram a fundo nos temas. E o que eu quero aqui, ao final, é ter um raio-x. Vocês lembram sempre que eu gostaria de ter uma pauta comum entre todos, mas se isso não for possível, eu quero que o Renova seja transparente com o eleitorado sobre o que pensa essa massa política que está aqui. Ou seja, qual é o espectro? Se eu for votar num dos 5 deputados federais candidatos de Minas Gerais, eu quero aquele que se identifique com o que eu quero de reforma política. Não tem problema eles terem uma opinião A, B, C ou D. Mas o fato é que eu quero alguém que me represente, né? As últimas eleições foi assim, eu não fiquei surpreso com o comportamento dos meus deputados, porque eu conversei muito com eles antes de votar. E eu acho que a postura de todos vocês tem que ser essa. Inclusive, encorajo vocês a fazerem isto que nós vamos fazer agora com os eleitorados de vocês, que tem 2 papéis, o didático, porque as pessoas não sabem, e o político, que é criar na base de vocês os, como eu gosto da expressão britânica, lá do parlamento britânico, backbenchers, os que vão apoiar vocês no momento da batalha política. Vamos começar? O que é a tão falada reforma política? Muita gente fala da importância da reforma política, mas tenta tratar isso como um bolo só. É um bolo só com 3 andares, um bolo de noiva. Porque para a gente reformar a política no Brasil, é necessário que ocorram mudanças na própria Constituição, na legislação infraconstitucional e algumas questões ligadas a entendimentos jurídicos. O professor Michael, né, e eu conversamos, jantamos na quarta, jantamos na quinta. Eu fiquei 1 mês no ano passado nos Estados Unidos estudando federalismo, e uma das coisas incríveis é porque não há justiça eleitoral nos Estados Unidos da América. Curioso isso, né? Que organiza as eleições, em geral, o secretário de Estado de cada unidade federativa. É um processo completamente descentralizado. Mas as regras eleitorais, pensem, não há uma regra que diga qual o tamanho da placa que alguém tem que botar na casa, né? É um processo muito menos burocratizado do que nós temos aqui. No Brasil, o processo é eivado de regras, muitas delas de entendimento judiciário, né? É a justiça eleitoral que diz isso ou diz aquilo. Vejam, por exemplo, na arrecadação de vaquinha que vocês estão fazendo, o cara só pode doar, pingar 1.000 por dia, não é isso? 1.000. Ah, cabeça de juiz, bunda de neném, sai qualquer coisa. Não é isso? Vamos relembrar um pouco o nosso conteúdo, e eu nem preciso ir longe. Quais são as 2 formas de governo? Cadê um bom aluno para falar? Monarquia e república.
monarquia e república. Está na ponta da língua de todo mundo. Vamos começar o exercício. Prontíssimo, desde cara já. Braços para votar, hein? Braços para votar. Quem aqui acha que o Brasil deveria ser uma monarquia? Um braço. Levanta alto. Eu preciso de um exercício aqui à frente agora. Desirê, você já está automaticamente convidado. E quem aqui gostaria de defender a República? Um voluntário. Por favor. 30 segundos para cada um. 30 segundos. Eu achei que nós teríamos um consenso em algum tema. Quase. Vamos lá, Desirê, por que monarquia? Segundo Aristóteles. Desculpa, perdão. Microfone. 30 segundos, hein, Desirê? Uma monarca breve. Tipo pepino. Segundo Aristóteles, a melhor das opções seria um monarca que tivesse as melhores habilidades para gerir uma nação. Ele não teria demora para tomar decisões, não teria que negociar com outras pessoas, com boas intenções ele seria a pessoa responsável. E a pior das opções, segundo Aristóteles, seria, no caso... Ai, gente, desculpa, não tinha preparado. Acabou o seu tempo. E a pior das opções seria... Acabou. Fala, mas cuidado com o enfim, tempo. a questão é o seguinte, é menos capacidade de negociações e a pessoa o melhor possível. E a distorção da monarquia seria a tirania se a pessoa fosse péssima. Em segundo caso, a segunda opção que teria, se fosse governado por poucos, seria a aristocracia. Aristocracia significa os melhores no poder. Obviamente, a distorção disso seria a oligarquia. No caso que de mais pessoas trabalhando e decidindo juntos, república. No entanto, o problema da república seria a democracia, em que as pessoas elegeriam de forma muito mais populista do que mais organizada. Então, por isso, do mais alto dever ser, a monarquia seria mais interessante. Palmas. Só papel de professor. Aristóteles definia 3 formas de governo: a aristocracia, a monarquia e a democracia. Eram formas puras. A república não. Eram essas 3 formas de governo. E quando elas se pervertiam, aí a aristocracia virava tirania, a monarquia virava tirania, a aristocracia virava oligarquia e a democracia virava demagogia. Só importante definir isso, que é a forma antiga de definir formas de governo, e depois veio o nosso amigo Maquiavel e deu mais ou menos os 2 modelos que a gente tem hoje, república e monarquia. Qual é a república? Eu acho que nem toda república vai ser populista, eu acho que nem toda democracia vai ser populista, mas eu acho que quando a gente prepara determinados grupos de interesses para sempre pensar em o poder, sempre pensar em como distribuir a organização administrativa de um país, de um povo, de uma nação, tu torna isso mais transparente, torna isso mais efetivo, torna isso mais eficiente. Então, tu ter pessoas, grupos de interesses, são interesses diversos, que vão pensar essa máquina pública, vão pensar a nação dessa maneira administrativa, porque quando isso foi pensado também, tu também não tinha uma cadeia produtiva tão complexa como tu tem hoje. Então, a economia, as novas tecnologias, uma série de coisas que tu tem na cadeia produtiva em que tu precisa de um conhecimento técnico também para além, né, da formação política e da formação de cidadão, aquela pessoa treinada para ser um líder desde que nasce, né? Então, acho que pensar isso, esses grupos terem que pensar no coletivo é importante na República, coisa que a monarquia não tem, concentrar demais essa maneira de pensar a nação. Muito bom, palmas para eles. Obrigado aos meus representantes. É sempre bom pedir para vocês, eu vou ser mais rigoroso em relação ao próximo, a questão do tempo. Quando vocês se elegerem, quando vocês se elegerem, vocês vão falar no microfone com o tempo. Quando o tempo terminar, o presidente vai cortar a fala de vocês. Não adianta, estou concluindo, não sei o que e tal. Quando vocês participarem de debates ou questões públicas para se apresentarem em faculdades, tem tempo. E candidato que não se atenta ao tempo fica feio na televisão e tal. Então,
30 segundos é o que vocês têm. Condensem o raciocínio para 30 segundos e falem em 30 segundos. Gente, só para sistematizar, vocês se lembram muito bem que monarquia é quando o chefe de Estado é o monarca, que recebe o título de rei, de rainha, de imperador, de kaiser, tem várias coisas, né? E esse posto é passado de maneira hereditária com caráter vitalício, tá bom? República é quando o chefe de Estado, que pode ser chefe de governo também, é eleito e a sua permanência no cargo tem caráter temporário. É só isso. E no Renova, pelo jeito, nós temos quase uma unanimidade em relação à República, com um voto para a monarquia. Mas a gente vai sistematizar isso já já. Vocês já meio que mostraram. Agora eu acho que, né, nós já fizemos aquela brincadeira, e agora nós vamos repetir porque nós queremos pontuar. Agora vocês vão votar eletronicamente, como da última vez. Mas eu quero saber aqui, quem defende o parlamentarismo, por favor, levante a mão. Parlamentarismo, já deu para ver mais ou menos. Pode baixar a mão, por favor. E quem defende o presidencialismo? Boa, vocês continuam divididos. E aí? Quem quer defender o presidencialismo em 30 segundos e quem quer defender o parlamentarismo em 30 segundos? Por favor. Você? Por gentileza, vem aqui à frente. Quem mais? Presidente? Presidencialismo? Por favor. Não vou dar essa opção. Desculpa, eu sou o poder moderador. Em 30 segundos, num país com grande estabilidade política como o Brasil, é muito difícil que você consiga, de maneira fácil no presidencialismo, conter as crises. No parlamentarismo, funciona-se como um time de futebol. Mesmo os jogadores estando ruins ou a equipe do time, se você tira o técnico, acaba a crise no time. No parlamentarismo permite isso, trocar o primeiro-ministro e acabar facilmente com a crise. Vamos ao presidencialismo. Exatamente por essa crise e por essa instabilidade do sistema brasileiro é que nós temos que manter o presidencialismo. Imagine nós com 35 partidos ou mesmo com 28 na base de apoio, tendo que às vezes ter 22 partidos, é impossível você manter uma coalizão parlamentarista por muito tempo. Veja o caso da Itália, que a cada ano troca partidos. O presidencialismo dá uma perspectiva de planejamento de longo prazo, enquanto o parlamentarismo troca muito instavelmente de acordo com a coalizão de apoio ao primeiro-ministro. Obrigado. Valeu. Bom, gente, por que eu estou colocando isso aqui? Nós não estamos aprendendo de novo, vocês já aprenderam, mas é porque a pergunta complexa, que eu não tenho a resposta, porque divide constitucionalistas do Brasil todo, eu apresento para vocês as duas versões. Isso pode mudar? No Brasil ocorreu esse plebiscito, como eu falei para vocês, né, em 1993. E o que é o ponto hoje, gente? De novo, o STF. Existe no STF uma ação que questiona se a mudança para o sistema pode ocorrer por emenda à Constituição. Por que eu estou falando isso para vocês? Vocês vão lembrar dessa aula, sobretudo aqueles que forem eleitos ou eleitas. Hoje, eu acho que o segundo turno das eleições presidenciais brasileiras contarão com duas pessoas cuja capacidade de unir é baixa. Não os citarei. E por isso, mais uma vez, o Brasil talvez pode rumar para mais 4 anos muito complicados. E isso não é uma brincadeira. E mais uma vez, a corda arrebenta do lado do Congresso. E quando há momentos mais ligados à crise, isso volta. Quando vocês viram em 2013, 2014, 2015, 2016, as pessoas começaram a falar da mudança do sistema de governo, sobretudo. Da forma de governo, nem tanto. No sistema de governo se fala assim. Se fala. E eu posso afirmar para vocês que o Congresso, a partir do movimento do impeachment, já configura um formato parlamentarista no Brasil. Os últimos dias deram um protagonismo curioso ao presidente do Senado, ao presidente da Câmara, em relação à crise que aconteceu. Falavam como se chefes de governo fossem.
como se o Brasil não fosse presidencialista. Vejam a comunicação institucional do Senado e na Câmara nos seus canais oficiais. O presidente do Senado agiu para que a greve fosse contida. Não sei o que, o presidente da Câmara também agiu, se reuniu. Ora, deixamos de ser presidencialistas, portanto. Vocês têm um papel nessa discussão. E vocês vão ser francos com os eleitores de vocês. Porque se esse momento chegar, o eleitor não pode descobrir lá que ele votou no presidencialista, sendo que ele gosta de parlamentarismo. E mais, o eleitor de vocês só vai fazer essa opção se ele souber a diferença dessas duas coisas. Sistemas eleitorais. Eu botei 4 opções. E aí vou criar, obviamente, 4 pessoas aqui para defender. O primeiro é o atual. Gente, primeira dica para vocês, assim, que eu acho muito legal, escolham o jeito que vocês têm mais didático de explicar para o leitor médio, foi uma coisa que eu ouvi aqui, como funciona o atual sistema. Foda, né? Difícil mesmo. Mas criem um jeitinho de explicar isso para as pessoas, porque quando as pessoas notam quando funciona, e aí vocês explicam o partido que vocês estão e como é que funciona o jogo, elas vão fazer campanha para vocês com mais força. E aí vem esse outro modelo. Distrital puro. Pergunta para a turma. Todo mundo aqui sabe bem o que é o distrital puro ou temos alguma dúvida? Por favor, pergunte. Sem medo de ser feliz. Microfone onde está? Tá aí. O Maurílio tem uma dúvida. Talvez tenha muito a ver lá com a realidade do Distrito Federal, Gabriel. Boa. Né? Já é um distrito. Exato. Como que se não consigo ver isso? De certa forma, nós já vivemos dessa forma lá, é isso? Quantos deputados federais tem em Brasília? 8 deputados federais, 2 milhões de votos, 1,5 milhão de votos válidos, mais ou menos. 8 deputados federais, correto? Isso. E quantos deputados distritais? 24. 24. Então, o que aconteceria? O Distrito Federal seria dividido, mesmo sendo um distrito, em 8 distritos. E nesses distritos, quantos habitantes são lá? 2 milhões? Votantes são 2 milhões. 2 milhões de Votos, 2 votantes. milhões e pouquinho. É esse que conta na divisão do distrito. Então, cada um desses 8 distritos teria que ter 2 milhões dividido por 8. Entendeu? Dentro de cada distrito é o mais próximo número do equiparado com todo mundo. Então, por exemplo, é possível, aí tem que ver como é que é a questão ali do plano piloto, né? Mas, por exemplo, pensando em Minas Gerais, que é um estado que eu conheço, são 853 cidades. Certamente você teria distritos menores só dentro de Belo Horizonte. Então, dentro de Belo Horizonte você teria vários distritos, porque a população está concentrada ali, e você precisa diminuir, você precisa criar distrito. A área do distrito, ela varia. O que não varia é o número de gente dentro dela. Agora, a briga para a definição dessas margens, desses limites, deve ser imensa, né? Você puxa um cantinho aqui para Pois é, tem pegar um termo, Maurício, eu te recomendo botar no Google, um termo que existe, chama gerrymandering. Isso. Você já ouviu Não, nos falar? Estados Unidos eu conheço. Todo mundo conhece esse termo? Deixa eu contar para todo mundo. É o Gary que fez. Isso, nos Estados Unidos havia um candidato que, interessado em ter voto de um lugar que votava nele e tirar do distrito gente que não votava, desenhou o distrito por conta própria e ele ficou no formato de uma salamandra. É isso mesmo. Então misturou a palavra Gary com salamander, né? Virou gerrymander, que é esse ato de você desenhar o distrito ao bel prazer. Fez uma coisa lá curiosíssima. Nos Estados Unidos, a discussão sobre o desenho dos distritos é profundamente intensa hoje. Visceral. Então, assim, na Inglaterra, no Reino Unido, também é um sistema distrital, se discute muito isso também, porque ao desenhar de um jeito ou de outro, você está mudando o resultado da eleição. É só pensar nos nossos estados aqui, né, e botar o distrito de um jeito ou de outro, isso muda. Mas esse desenho no Brasil, de acordo com os projetos de lei que tramitam no Congresso, Maurílio, ficariam por conta da Justiça Eleitoral, dos Tribunais Regionais Eleitorais e do TSE. É isso. Dúvidas em relação ao distrital puro? Essa, na minha visão, é a discussão mais complexa da reforma política. Porque, em geral, as pessoas, pelo menos sinto eu, não estão felizes com o modelo que o Brasil adota.
veem problemas nele. Como o mundo inteiro vê. Eu não conheço hoje nenhum estado, Estados Unidos, Reino Unido, nenhum, que esteja satisfeito com o seu modelo. E você tem todos, né? Todo mundo aí testando tudo. Então, essa discussão eu quero que vocês tenham, sobretudo uns com os outros aqui, porque nós precisamos sair desse lamaçal. Eu acho que o modelo do sistema eleitoral no Brasil não está legal. Ainda que ele seja um proporcional, ainda que entre vocês existam as pessoas defendendo proporcional, do jeito que está, não está legal. E vem esse, né? Que existe em 4 países do mundo e que foi o sistema que na votação de 2015 mais votos teve no Congresso. Ele só não foi aprovado porque faltaram 21 votos. Porque como é PEC, precisa de votação qualificada. Então, os 3/5 não foram atingidos por muito pouco. Voto em lista fechada ficou 89 votos, eu acho. O distrital puro, 100 e poucos. O distrital misto, quase 200. E esse daqui quase passou. Qual que é a lógica do sistema distritão? Na verdade, o sistema distritão tem um nome chique, que é First Past the Vote. Tá? É o mais votado leva. Mas no Brasil a gente abrasileira as coisas e chamou de distritão. Então, quantas vagas tem para deputado federal em Minas? 53. Quem serão os eleitos? 53 mais bem votados. Ponto. E vou falar para vocês, tem gente que realmente adora esse modelo. E fala assim, é isso daí. Por quê? Porque fica muito puto com aquela coisa do cara que é votado, tem muito mais voto que o cara que tem pouco, e ele entrou pelo sistema proporcional, e o outro que foi votado não entrou. Se vocês forem ver essa lista no Congresso, nas assembleias, nas câmaras municipais de vocês, é quase 1/3 de pessoas que têm uma votação acima do último que entrou com menos votos. Tá certo? Então, o distritão ele é um modelo básico e simples. First past the vote. Primeiros mais votados ganham. Então, 2 coisinhas aqui, hein? Esse daqui eu acho que vocês não é todo mundo que conhece. Voto igualitário ou voto com peso? Oi. Ah, a pergunta que está com 3 pontinhos, eu estava em dúvida de colocar assim, qual é o seu partido? Que aí as pessoas falam, eu não tenho partido, eu sou independente, obrigado, tipo um vereador chato de Belo Horizonte. Mas essa pergunta é, qual é seu partido? Qual partido você está afiliado para disputar as eleições? E ela está aí, Marcon, por causa de você, que vai receber a tabela depois para fazer os dados para nós. E desculpa, Marco, eu te perguntar se teria mais alguma pergunta que você queria acrescentar, mas eu acho que com o partido já fica melhor para aquilo que você faz lá no final, os desenhinhos para nós. Nosso hacker. Tá aí, ó, quem não tiver, pede aí, mas já vai respondendo, mas eu acho que vocês precisam prestar atenção aqui para sacar qual é a diferença entre o peso, o voto igualitário e o voto com peso. Seguinte, atualmente, a gente adota no Brasil o voto igualitário. Aí o povo fala assim, tipo dos Estados Unidos, né? One man, one vote. Or a woman and a vote. Mas nos Estados Unidos, o presidente da República é eleito pelo voto igualitário? Ele é eleito pelo voto delegado, né? Ou seja, há uma série de procedimentos lá que chegam na eleição de presidente da República que não é só o voto igualitário. Cada eleitor tem direito a um voto de igual valor. E existe uma corrente ínfima, é realmente pequena, mas que prega a necessidade de atribuição de peso ao voto do eleitor, determinado por um critério previamente definido. E por essa corrente, a título de exemplo, uma pessoa que tem ensino superior teria o voto com peso 3. E uma pessoa que tem só o ensino fundamental teria o voto com peso 1. Nem é preciso dizer que esse modelo é extremamente antidemocrático. Aí eu estou botando, obviamente, a carga de opinião do professor. Mas eu precisava trazer isso para vocês aqui. Por conta do tempo, só porque nós estamos mais acelerados, eu comecei mais tarde do que eu deveria, eu não vou fazer essa parte aqui da brincadeira, tá bom? Ah, mas essa eu vou. Quem aqui, levante a mão, defende o voto facultativo? Olha! E quem defende o voto obrigatório? Olha!
E quem quer vir defender cada um desses dois lados? Qual que você quer? Facultativo, e você? Já foi? Você quer qual? Facultativo? Facultativo já temos. Quem quer o obrigatório? Você já veio. Maurílio vem. 30 segundos. E é isso. Mais uma vez um prazer falar com vocês. Obrigado.